Leitura do livro do Êxodo, capítulo 17, de 3 a 7. Naqueles dias, o povo, sedento de água, murmurava contra Moisés e dizia: por que nos fizeste sair do Egito? Foi para nos fazer morrer de sede, a nós, nossos filhos e o nosso gado? Moisés clamou ao Senhor, dizendo: que farei por esse povo? Por pouco não me apedrejaram. O Senhor disse a Moisés: passa adiante do povo e leva contigo alguns anciãos de Israel. Toma a tua vara com que feriste o rio Nilo e vá. Eu estarei lá, diante de ti, sobre a rocha, sobre o rochedo, no monte Horebe. Ferirás a pedra e dela sairá água para o beber. Moisés assim fez, presença dos anciãos de Israel. E deu àquele lugar o nome de Massa e Meriba, por causa da disputa dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós ou não? Palavra do Senhor. Salmo 94, 95. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Vindes o Deus de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva, ao seu encontro caminhamos com louvores e com cantos de alegria celebremos. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Vinde, adoremos e prostremos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz por sua mão. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Oxalá ouvistes hoje a sua voz, não fecheis os corações como Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de ter visto as minhas obras. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Hoje não fecheis os vossos coração,
pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo. Por ele tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa. Talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Palavra do Senhor. O Evangelho que vamos ouvir e proclamar está em São João, capítulo 4, versículos 5 a 42. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado a seu filho José. Era ele que ficava no poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu mesma lhe pediria a ele, e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus: todo aquele que bebe dessa água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a mulher: e a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e nem tenha que vir aqui para tirá-la. Disse Jesus: vai chamar o teu marido e volte aqui. A mulher respondeu: eu não tenho marido. Jesus disse: disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falastes a verdade. A mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que és um profeta. Os pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que vem, e é em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: acredita, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. E nem vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora
vai procura. Deus é Espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas essas coisas. Disse Jesus: sou eu que estou falando contigo. Neste momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: o que desejas? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: mestre, come. Jesus, porém, disse-lhes: eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhes Jesus: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: ainda 4 vezes, e aí vem a colheita. Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos, eles estão dobrados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e o outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entraste no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus, por causa da palavra da mulher que testemunhava: ele disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra e disseram à mulher: já não temos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Meus irmãos e minhas irmãs, essas são palavras da nossa salvação. Bom, a palavra do Evangelho é uma leitura um pouco extensa, mas o que podemos dela tirar para a nossa vida? A liturgia deste domingo, o 3º domingo do tempo da quarta. A propósito, a primeira leitura do Evangelho nos propõe fazer a experiência de nos mergulhar na água que é fonte de vida. Na primeira leitura, o povo que Deus confiou a Moisés para libertar da escravidão no Egito, está passando por um momento de dificuldade. Não encontra água para beber. Quando a gente vê na televisão que vai faltar água, todo mundo fica em estado pavoroso, porque as donas de casa não têm água para limpar as casas, lavar a roupa e assim por diante. E logo, no segundo dia, no primeiro dia, a gente já começa a reclamar: meu Deus, a situação sumiu. Imaginem vocês, imaginemos nós, estar diante de um deserto e você não tem nenhuma possibilidade de ter água. Mas a palavra
mas que Deus não abandona o seu povo. Moisés estava ali diante deles. E eles chegam a Moisés, tu tirastes nós do Egito para nos matar neste deserto? E Moisés, com a sua sabedoria que vem de Deus, vai aonde? Vai à luz. É como se a leitura estivesse dizendo para nós, falando diretamente, Deus falando aqui agora com a sua própria voz, mas se a voz que ele usa é a minha voz, e os seus ouvidos e as nossas vozes, para dizer ao povo que quando nós tivermos as nossas dificuldades, nós temos que ter a certeza de que Deus enviará alguém. Pode ser um de nós, pode ser uma outra pessoa que Deus vai usar. E Deus falou com Moisés: pegue a sua vara e escolhe um grupo de anciãos e segue até a rocha e dela sairá água. Gente, aqui para nós parece um absurdo. Você cavar um poço num local que tem a possibilidade de achar água é uma coisa, você bater na rocha é outra coisa. Mas aí reside em nós a certeza de que Deus falou no final dele. Será que Deus não está no meio de nós? Essa é a certeza que Moisés tinha. Deus estava com eles, Deus está conosco. E quem acredita em Deus pode sair água da rocha sim, pode sair vida dentro de nós. É isso que o Evangelho vai mostrar para a gente. Um diálogo com uma pessoa da Samaria, dos judeus, não se falavam com eles, a não ser em momentos especiais, quando estavam entre eles em uma causa comum, ali eles se falavam, se juntavam para combater o inimigo. Mas está aqui Jesus. Quem chega? Uma mulher samaritana. E Jesus pede ela água. E o diálogo procede. Jesus estabelece entre aquela mulher e para nós que Jesus não veio para o povo, Jesus veio para todos. Todos aqueles que for a Jesus não sairá sem a sua recompensa, não sairá sem saciar a sua sede. E muitas das vezes, amados, o que Jesus está pedindo, me dê a chance de ser a fonte na sua vida. Diante das circunstâncias que vivemos, a mulher que foi maltratada, sendo ceifada a sua vida pela violência, Jesus está acolhendo a mulher. Está dizendo para nós homens, vamos acolher a mulher que dá os filhos para vocês, vamos acolher a mulher que cuida da sua casa, vamos acolher a mulher que contribui para a economia do país, do estado, do município. É isso que Jesus quer. Estabelecer entre o homem e a mulher a relação de amor, de fraternidade. Vivemos no ápice da campanha da fraternidade, a liberdade que Cristo nos libertou. E Jesus continua. E aquela mulher, quando ouve a palavra de Jesus, que ela entende que ali está um profeta, que fala da vida dela com intimidade, que conhece tudo. Alguma coisa nós conseguimos esconder de Jesus? Jesus nos conhece no mais profundo das nossas células e membranas, e nós queremos nos esconder de Deus. Queremos ser como Adão, como se nós conseguíssemos esconder as coisas dos olhos de Deus. E a mulher, ao ouvir a mensagem de Jesus, ela deixa o seu balde. Vou falar o balde, que a palavra na Bíblia está dizendo cântaro. Naquele tempo não existia balde, mas uma espécie de recipiente de couro ali misturado com eles. E aquela mulher já quer nem saber mais de levar a água para a casa dela. Ela quer levar a mensagem de Jesus. Ela quer levar a mensagem de Jesus.
recebe a mensagem e transmite a mensagem. Porque é a fé. Como diz São Paulo, é pela fé que nós fomos integrados a esta graça de Deus. Se não for a fé que nos move a fazer as coisas uns para os outros, não existe outro sentimento ou razão para nós permanecermos unidos. A fé nos une, a fé nos transforma, a fé faz com que a celebração seja celebrada, a palavra seja proclamada. Foi isso que a samaritana fez. Jesus quebrou os paradigmas da ignorância humana ao falar com aquela samaritana. A Josué falava no seu momento de perdão, olharmos para a cruz de Jesus, pudéssemos pedir perdão a Deus e a coragem de ir até o irmão. É isso que a palavra nos provoca, gente. Se a palavra de Deus que nós ouvimos não provocar em mim uma sair de mim mesmo, ela vai embora de mim, sair daqui. Como diz os antigos, tem algum aqui mais velho que Deus sabe, entrou no ouvido e saiu do outro. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus é ouvir e trazer para o coração. É aqui que reside o nosso desejo de amor e perdão. Eu vou concluir essa palavra do Evangelho naquilo que Jesus está pedindo para nós hoje. É preciso que nós nos mergulhemos na água fonte que sai do coração de Jesus. Jesus fez várias correlações com a água. Alguém de nós conseguimos viver sem água? Conseguimos? Assim Jesus quer dizer para nós. Como a água é vital para a nossa vida, Ele também é vital para a nossa vida aqui na terra. Nós não temos vida própria. No meados dos anos 80, numa campanha da fraternidade, Jesus dizia uma frase assim da meditação da fraternidade. O Senhor já estava até puxado. Eu vim para que todos tenham vida. Que todos tenham vida plenamente. É o Evangelho de São João. Jesus falando que Ele é a vida. Só tem vida plena ao entrarmos na fonte de Jesus. Precisamos pedir então, dá-me desta água. Mesmo que o poço seja como o aqui relatado no Evangelho. Se nós estivermos perto, nós vamos, Deus vai providenciar a forma de você buscar essa água. Tenho acesso, como diz São Paulo, pela fé que tivemos acesso à graça. Você que quer acesso à graça de Deus, todos nós queremos. É preciso começar, é preciso ir, é preciso anunciar. A mulher foi essa cidade. E nós? Onde vamos? Qual é a cidade que nós devemos seguir anunciando? Será que a nossa busca vai provocar aquele desejo que provocou naqueles homens e mulheres, crianças e idosos que foram até Jesus? Vimos porque ela disse que o Senhor é o Messias. E depois, para concluir, ele disse: já não cremos mais. Porque a mulher nos disse, mas acreditamos porque ouvimos e vimos que Jesus é verdadeiramente o Salvador do mundo. Creia nisso, meu amado. Vamos ficar de pé e professarmos a nossa fé nesse Cristo que é Salvador do mundo, que é fonte de água viva e quer que nós mergulhamos nesse sentido do Evangelho. A vida só existe em Jesus e não conseguimos esconder de Jesus, embora que nós quiséssemos, mas não conseguiremos. Amém?